dar continuidade à nossa aula de ontem da revista que é A Igreja em Jerusalém. É a nossa lição de número 11, uma igreja hebraica na casa de um estrangeiro. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa lição. Espero que vocês venham estar gostando das aulas, desde a de ontem como a de hoje, e que o Espírito Santo possa estar falando com vocês. Vamos orar para dar início à nossa aula. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo, pedir que o Senhor continue conosco, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade, seu querer, e nos dê um ótimo dia e que a gente venha aprender mais um pouco de ti nessa aula. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de vocês. Vamos lá, a lição hoje o ponto 2 dessa lição é a salvação dos gentios. A pregação aos gentios, o ponto 1. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio em sua casa, Atos 11:14. Sua pregação é totalmente cristocênica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos, Atos 10:34. Todas as pessoas, quer judeu, quer gentil, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos, Atos 10:35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todos aqueles em qualquer nação o temem. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos, Atos 10:36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. O que nós vamos olhar aqui? Lembra que ontem eu cheguei a comentar, a falar, que quando Deus escolhe Abraão, é para Abraão fazer para que todas as nações venham lembrar quem é Deus. E é isso que quando Jesus vem, ele prega e ele morre na cruz, ressuscita e volta aos céus, o ensinamento de Jesus é esse. Não é que é o que eu expliquei, quando diz que ele veio para os seus não o aceitaram. Não é que Jesus só tinha vindo para o judeu. Jesus ele veio para todos, para todas as nações. Tá certo que ele veio principalmente, primeiro, para os seus. O que é os seus nessa questão? É porque os judeus seria aquele que evangelizaria e mostraria para o mundo quem é Deus novamente. Quem é o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Só que os judeus não aceitaram essa missão. Aí sim entra aquela palavra, que Jesus veio para os seus, mas os seus o renegaram. Então o que aconteceu? Quem veio? Fomos nós, os gentios. Por quê? Porque os judeus que aceitaram a Cristo como seu único Salvador, no início eles achavam que a salvação era só para os judeus. Só que Deus abre a porta e fala assim, olha só, não é só para os judeus não, é para todo mundo. Jesus chega para Paulo e falou, prega. Quando Jesus toma Paulo vai pregar principalmente para os gentios. Então Jesus está falando assim, Paulo, você já me persegue, eu quero saber o porquê. E outra, agora você não vai me perseguir mais porque você vai fazer o que eu te mando, o que eu te peço para fazer. Agora você vai dar continuidade à minha obra. E a minha obra não é só para os judeus. A minha salvação não é só para os judeus, mas também para todas as nações. Então, nós temos que perceber isso. É que nem o crente já salvo em Cristo Jesus. Ele não tem, a missão dele não é só aceitar Jesus, ser salvo, sentar na igreja, ouvir a palavra e ir embora, não. Me perdoe, você, a partir do momento que você aceitou Jesus, foi salvo por ele, o seu objetivo agora é salvar outras pessoas.
como um dia alguém veio e te falou da palavra do Senhor. Alguém veio e pregou para você. Você ouviu falar do Senhor através de alguém. Então agora faça outras pessoas ouvirem do Senhor, ouvir do Evangelho de Cristo através de você. A sua obrigação agora é dar continuidade à obra que Jesus começou. Então aprenda isso. Aprenda que a salvação não é só para quem está dentro da igreja verdadeiramente convertido, mas é para todos. Mas como essas pessoas vão ser salvas? Somente quando conhecerem a Cristo e reconhecê-lo, como seu único Salvador. Amém? O tópico 2 dessa segunda parte vai falar a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos 10, 43. Todos que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que arrependidos professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto o judeu quanto os gentios necessitam se arrepender para ser salvo. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos 11, 18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e a se arrependerem de seus pecados. Nunca foi só para os judeus. Se a gente for ver, Raabe, ela foi uma prostituta, uma cananeia, que se arrependeu e recebeu a salvação. A gente deve achar assim, a Bíblia nos revela que Raabe ajuda os espias, ela volta, se casa com um judeu, que ela é da descendência de Raabe, e aí, pronto, ela não sofreu nenhuma consequência, nenhum preconceito. Deve ter sofrido. Lógico que sofreu. Alguns judeus ali, alguns hebreus já devem ter falado, não, ela é cananeia, ela não pode. Deus falou que tinha que matar todo mundo. Mas Deus a salvou, Deus a preservou. Por quê? Porque ela reconheceu, na época dela, a gente não falava como fala hoje, o Senhor Jesus como seu único Salvador. Mas ela reconheceu que só existia um Deus em todo o mundo. Não somente em Israel, mas só existia um Deus Criador. Que mesmo que você não visse, não tocasse, mas ele faz. Diferente dos deuses que ela seguia, que você tocava, você via, mas ele não fazia nada. Ele só ficava imóvel, só se movimentava quando alguém tirava ele de um lugar para o outro. Se nós formos ver, quando Noemi vai para Moabe, ela traz Ruth. E ela é uma moabita. Olha só, e todas essas fazem parte da descendência de quem? De Jesus. Jesus vem vindo da descendência delas. Então a gente vai olhando e vai vendo que o plano de salvação, desde o início, já foi para o mundo inteiro. Lembra, Deus olha, só vê graça em Noé. Fala, Noé, por causa de você, tu e tua família vai ser salva. Através de Noé, Deus faz uma outra nação. Só que, infelizmente, a humanidade se perde novamente. E aí Deus olha, fala, poxa, eu já prometi a Noé que eu não vou destruir mais a humanidade. Mas, poxa, a humanidade se perdeu de novo. Eu não estou achando ninguém. Opa, calma aí, tem um. Acabei de achar. Abraão. É esse que eu vou capacitar para pregar a minha palavra e me apresentar novamente para o mundo. Abraão, você vai ser um pai de grande nação.
Mas o que é que eu tenho que fazer? Somente falar que eu existo, que eu sou o Deus dos deuses, que eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, de que tudo que há no universo. Então Abraão começa essa lição. Ele vai pregando. Você vai ver que ele vai passar em algumas cidades. O primeiro que Abraão ganhou, a primeira alma, foi seu sobrinho Ló. Algumas pessoas pregam falando que foi errado ele ter trago Ló junto com ele, porque Deus falou, afasta-se da sua parentela e da terra onde você vive. Sei que, calma aí. Tá, você tem que se afastar. Mas não é dos seus parentes, dos seus familiares. Você tem que se afastar dos seus costumes. Foi isso que Deus quis dizer. E Jó era o justo que clamava lá em Sodoma e Gomorra. Quando o anjo veio falar com Abraão, escutei um justo. Lá de Sodoma e Gomorra clamando. Mas nós vamos destruir essa cidade. Deus vai destruir. Tanto é que Abraão barganha ali. Fala, poxa, mas se tiver tanto justo, tanto. Mas só tinha um. Esse um era Ló. Então veja que Deus, que já existia quando Abraão vence a batalha dos reis. E aí vem Melquisedeque e Abraão dá para ele o dízimo e uma oferta. Então calma aí, já tinha mais gente. Já tinha mais gente que conhecia a Deus e já estava nesse caminho. Então é isso que acontece. Deus ele já vem falando, ele já vem mostrando, só que as pessoas não entendem isso. A gente vê o caso da nação dos hebreus quando saíram do Egito. Quem foi o seu sumo sacerdote? Arão. Mas o que Jetro era antes de Arão ser sumo sacerdote? Sacerdote quem? Do Deus Altíssimo. Então a gente vê que Deus já vem escolhendo pessoas. O primogênito de Deus, o povo primogênito, é os judeus. Ele foi aquela nação que ele escolheu desde o primeiro para ir indo. Quando a gente vê Jetro, ele era da descendência de Abraão. Porque o povo que foi morar ali, naquele lugar em Midian, aquela terra Abraão tinha dado aos seus filhos, com Quetura. Então, alguns se perderam da fé, mas outros não. Então, a salvação é para aqueles que creem que o Senhor Jesus é seu único Salvador na sua vida. Todo aquele que em Jesus crê será salvo. Amém? Amanhã estarei dando continuidade a essa lição. Espero que todos tenham ouvido e que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente venha meditar na Tua Palavra, continuar fazendo aquilo, a Tua vontade, e que a gente se converta, que as pessoas se convertam e aceitem seu Filho como seu único Salvador da sua vida. Que venham reconhecer Jesus. Toma, meu Pai, o nosso dia em Tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, nos dê um ótimo dia, debaixo de Suas mãos fortes e poderosas, e muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Até a próxima live, que o Senhor Jesus